A nossa primeira extensão dos resultados que foram obtidos no cálculo de uma variável são para as chamadas funções vetoriais, né? Então, como a gente já viu, o cálculo de uma variável, a gente tem funções que são de um subconjunto dos reais, levando nos reais, e o nosso objetivo é generalizar o cálculo para funções que são subconjuntos do Rn e no Rm. Então, os nossos passos serão, primeiramente, a gente vai estender o conceito usando um subconjunto dos reais no Rm. Então, nós vamos primeiro estender o contradomínio, tá? A gente vai ver por quê. Então, essas aqui são as chamadas funções vetoriais. A gente vai ver que isso aqui é uma extensão bem fácil de ser feita, tá? Então, a gente vai estender rapidamente. Depois a gente vai propriamente para as chamadas funções de várias variáveis. Essa aqui já é um pouco mais complicada e vai tomar a maior parte do nosso curso. Variáveis. E esse aqui são nossos chamados campos vetoriais, tá? Que é a generalização total do conceito de funções aí para o Rn e Rm, tá? Nós vamos falar hoje, então, sobre esse primeiro caso, o caso das nossas funções que pegam do intervalo real e levam em um subconjunto do Rn. Bom, começamos definindo, então, uma função que pega de um conjunto A contido nos reais e leva em... Aqui eu usei Rn em vez do Rm, mas não faz diferença, né? É só um nome. Então, no Rn é uma variável real a valores no Rn. Essa é chamada como uma função vetorial. Então, ela está associando para cada número um vetor, né? Por isso que a gente tem o nome de função vetorial. Por simplificação, a gente considera o conjunto A como sendo um intervalo ou uma união de intervalos, mas não é difícil definir isso para um conjunto arbitrário de A, né? Então, a gente vai indicar o domínio de f por domínio da função f ou simplesmente df como sendo o domínio da f, que são os conjuntos de pontos aonde a função faz sentido, onde ela pode ser aplicada, tá? Dada uma função vetorial, a gente vai denominar de imagem dessa função vetorial, indicar por imagem im de f, ao conjunto formado pelos vetores f de t, tal que t pertence ao domínio da minha função f, ou seja, eu percorro todo o meu domínio e vou gerar o meu conjunto de pontos. Vamos ver alguns exemplos, porque isso vai produzir resultados muito interessantes. O primeiro deles aqui é uma função que vai do intervalo de 0 a infinito, né? No R2, dado por f de t igual a t cosseno t, t seno t. Então, quando eu faço o t percorrer de 0 a infinito, eu vou fazer esses pontos aqui começarem a variar. Então, para t igual a 0, vai ser 0 vezes cosseno de 0, que é 1, dá 0, e aqui dá 0. Então, eu estou exatamente nesse ponto aqui. Este é o meu valor, né, para t igual a 0. Então, observe que quando eu vou passando os meus valores, então, para t igual a 0, eu tenho exatamente aqui. Por outro lado, se eu pegar t igual a π sobre 2, né? Π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 vai ser 0, o seno vai ser 1, então o resultado vai ser 0 π sobre 2, que é exatamente esse ponto aqui, né? Então, isso aqui é para t igual a π sobre 2. Então, quando eu percorro de 0 a π sobre 2, eu estou percorrendo esse pedaço aqui, né? Quando eu vou de π sobre 2, eu pego, por exemplo, π, cosseno de π vai dar menos 1, então vai dar menos π, que é esse cara, e o seno de π é 0, então eu tenho esse cara aqui, tá? Então, esse aqui é t igual a π. Então, conforme eu vou percorrendo todos os valores da minha função, eu, na verdade, estou gerando esta figura, né, que está aqui. Aqui, nesse caso, aqui vai ser t igual a
3π sobre 2. Aqui vai ser igual a 2π, né? Só vocês verificarem. Aqui vai ser 2π mais π sobre 2. Então vai dar 5π sobre 2. O t, né? E aqui o t vai ser igual a 3π, né? 3π, tá bom? E assim por diante. Então, conforme eu vou percorrendo os valores, eu vou gerando, e aqui, como isso é infinito, esse gráfico aqui dessa curva vai ser infinito. Então, o primeiro resultado que a gente vê é que a imagem é uma curva do R2, né? Porque eu peguei aqui o intervalo de 0 a infinito. Claro que se eu tivesse definido a função, por exemplo, do intervalo, eu poderia ter definido a função assim, ó, né? Vamos supor que fosse uma g do intervalo de 0 a π sobre 2, unido com o intervalo de 2π a 3π. Poderia ser um intervalo assim, o domínio da função, né? Levando no R2, né? Tá? Ficou meio apertadinho aqui, né? Mas basicamente, se eu fosse fazer isso, a minha G seria esse pedaço aqui, pularia todo esse trecho e esse pedaço aqui, tá? Seria uma parte dessa curva, porque eu estou tomando um subconjunto dessa minha F, né? Mas o que é interessante aqui é o seguinte, bom, a imagem de uma função vetorial, então é uma curva do R2, né? É uma curva do R2. E realmente isso aqui lembra muito a nossa definição de uma equação paramétrica para uma curva. E é exatamente o que a gente tem aqui. A equação paramétrica, ou a descrição paramétrica de uma curva, nada mais é do que uma função vetorial. Então, a função vetorial e a equação paramétrica, elas se confundem aí, porque são a mesma coisa, na verdade. Um outro exemplo aqui mais interessante ainda é, eu tenho o meu G como sendo todos os reais, e eu tenho, levando no R3, onde a minha G de t é cosseno de t, seno de t e t. Bom, cosseno de t e seno de t, a gente sabe que isso dá um círculo, né? Como a terceira componente está subindo, então é um círculo que vai subindo conforme o t aumenta, né? Então isso me dá uma curva que tem um formato circular, como uma mola, e vai, então, de menos infinito até mais infinito, tá? É uma hélice aqui, né, que a gente chama, tá? Uma curva helicoidal, né? Então, nós temos uma curva. Da mesma forma, você observe que aumentando aqui, a gente continua com uma curva, né? Continua descrevendo uma curva. E dessa forma, imagens de funções vetoriais são curvas. Não importa se a gente está no R2, no R3, no R4, no R5, etc. Então, imagens de funções vetoriais são curvas. Até coloquei entre aspas aqui, porque pode ser uma coisa no RN, né? A gente não consegue ver visualmente no RN, tá? E as funções correspondem às equações paramétricas da curva. Por simplificação, quando a gente falar em curva, você vai estar se referindo, então, à função vetorial correspondente, tá? Sempre quando a gente tiver uma curva, a gente considera a função vetorial correspondente. E a grande sacada que há quando você trabalha com funções vetoriais é justamente essa observação 8 aqui, ó. Ela é fundamental para que a gente possa construir ou reconstruir o cálculo para funções vetoriais. Ela diz o seguinte: dada uma função vetorial, existem e são únicas n funções reais de uma variável, f1, f2, fn, denominadas de funções componentes de f, de tal forma que a f, a função vetorial f, nada mais é do que a ênupla formada pela f1, pela f2, pela fn aplicada em n. Então você vê que esse enunciado, ele remete a função vetorial para funções de uma variável. Então, toda vez que a gente passar para o conceito local, quer dizer, a gente vai passar
para o conceito de cada componente, a gente vai poder utilizar o cálculo de uma variável que já está pronto, tá? Para definir o cálculo para funções vetoriais. Bom, antes da gente fazer isso, a gente vai passar por algumas operações que podem ser feitas usando funções vetoriais, né? Então a gente pode definir aqui, por exemplo, a função soma de duas funções vetoriais. Então, se eu tenho duas funções f e g, funções vetoriais, claro, levando no mesmo contradomínio, é o que tem que fazer sentido, né? E uma função real e k uma constante. Então, tendo essas condições, a gente pode definir a soma de duas funções vetoriais. Se elas têm o mesmo domínio e o mesmo contradomínio, então a soma vai do mesmo domínio ao mesmo contradomínio e a função soma dessas duas é a soma dos resultados dessas duas funções, que é a soma de cada componente duas a duas, tá? Bom, da mesma forma, a função produto por um número ou por um escalar vai ser simplesmente o k vezes a função é k vezes a função calculada no ponto t, ou k vezes cada uma das componentes da minha função vetorial. Se eu definir a função produto por uma função escalar aqui quer dizer uma função de uma variável, né? Então eu tenho exatamente a f' vezes a fona, tá? Vai ser uma função do a em Rn, e a f' vezes a fona vezes t vai ser f de t vezes a fona de t, ou a f' de t vezes cada uma das componentes da minha f de t. Mas como eu estou trabalhando com vetores, então eu também posso usar o produto interno. Então eu posso definir também o produto interno de duas funções vetoriais, né? O produto interno de duas funções vetoriais no ponto t é o produto interno das imagens de cada uma das funções no ponto t. Como elas têm funções componentes, vai ser a componente primeira dessa vezes a componente primeira dessa, f1 vezes a g1, mais a f2 vezes a g2, mais a f3 vezes a g3, mais a fn vezes a gn, tá? Se o n for igual a 3, ou seja, se a minha função são funções que levam no R3, eu posso definir a função produto vetorial. Produto vetorial. E agora aqui eu estou usando o circunflexo para representar aqui um produto vetorial, né? Então, o produto vetorial de duas funções vai ser o produto vetorial dos vetores resultantes. Então, eu vou construir isso usando a ideia de determinante, aquele abuso de notação que funciona muito bem, né? Usando aqui os vetores canônicos IJK, F1, F2, F3 em T, G1, G2, G3 em T. E eu faço o produto interno e calculo, então, o produto vetorial correspondente. Bom, mas qual é o resultado disso quando eu faço a composição das duas funções, considerando, né, justamente a soma dessas funções? Bom, tem um errinho aqui, né, na notação. Isso aqui, na verdade, é f de t, né? Erro de digitação. F de t, tá bom? Então, nós temos duas funções vetoriais. A primeira delas é uma função descrita pelos componentes 2t, t e 3t. Se vocês lembrarem lá da nossa definição de equações paramétricas, isso é uma reta, né? Uma reta que, se olharmos nesse gráfico, tem exatamente esse sentido aqui. A g de t é um belo exemplo que a gente já viu ali, uma hélice, né? É uma espiral, só que aqui com raio 5, tá? Então, quando você soma as duas funções, resulta em 2t mais 5 cosseno t, t mais 5 seno t, e 3t mais 2t dá 4t. E na hora que eu vejo a imagem correspondente disso aqui, ó, que interessante.
É como se a minha espiral estivesse se desenvolvendo ao longo dessa minha reta que eu somei, né? Ou seja, a minha espiral, em vez de estar no sentido vertical para cima, está exatamente se envolvendo aqui conforme a minha reta também ela cresce.